Uma vez, toda a escola achava que eu era gay por causa da minha mãe. No fundamental, eu roía muito as unhas, mas ela não gostava disso. Então, um dia eu comprei um esmalte que tinha gosto de alho. Assim, quando eu colocasse os dedos na boca, teria um gosto horrível e eu não roeria as unhas. Mas um dia eu cheguei na escola, viram minhas unhas pintadas e gritaram que eu era gay. Mas o pior é que 10 anos depois eu realmente virei gay. Não, mentira, mentira. Gay! No ensino fundamental, meus cadernos tinham vários carimbos de periquito. Minha mãe brigava porque eu conversava com panças e calaca nas aulas. A professora sempre dizia: "Calem a boca, crianças do demônio." Mas como a gente não calava a boca, eu, o Panzas e o Calaca ganhávamos o carimbo do periquito, e diziam que se juntássemos 53 desses carimbos seríamos expulsos por 3 dias. Mas o bom é que eu fiquei com 52 carimbinhos. Mas teve uma vez que me deram 58 carimbos e fui expulso por 3 dias. E minha mãe me colocou para vender pão na porta de casa, porque se eu não fosse estudar ela ia me fazer trabalhar. Mas o bom é que ganhei 1000 pezinhos trabalhando. Trabalhar, todo mundo vamos trabalhar. Uma vez eu estava tomando banho com 3 amigos no mesmo chuveiro, porque tínhamos ido de férias, e quando saímos da praia todos queriam usar o banheiro. Então chegamos a um acordo de usar o chuveiro os 4 ao mesmo tempo. Mas quando já estávamos tomando banho, cada um tinha seu sabonete. E um dos meus amigos disse: "Aqui é como na rua. Se o sabonete cair, já era." E em uma dessas, acho que por nervosismo, deixei o sabonete cair no chão e tudo ficou em absoluto silêncio. Muito desconfortável, precisei pegar minha toalha e sair do banheiro cheio de espuma, senão meu pobre bumbum não aguentaria. Já aconteceu. Umas meninas brincaram dizendo que viram minhas fraldas para eu não fazer xixi na cama aos 12 anos. No fim, acabei chorando, porque umas menininhas irritantes, filhas de uma amiga da minha mãe, chegaram na minha casa e eu disse: "Ei, meninas pirralhas, não vão ao quarto de baixo porque escondo algo lá." Mas elas insistem. Quanto mais eu proibia, mais curiosas ficavam. As garotinhas iam acabar descendo e eu escondi minhas fraldas na parte de baixo, porque teoricamente ninguém deveria descer lá. Mas as meninas não me deram ouvidos e desceram, e supostamente viram o que eu escondia e eu fui chorar, dedurar elas para minha mãe. Acho que me trollaram e nem viram nada, pois nunca disseram que viram e eu fui embora. Uma vez, quando meu amigo Titino ficou para dormir na minha casa, ele tomou banho em 1 minuto e 30 segundos, porque esse cara, sempre que ficava na minha casa, supostamente tomava banho. Mas ele sempre fazia isso em tempo recorde, e às vezes até comia uns tamarindos, e depois ia tomar banho, e mesmo assim demorava tipo 2 minutos. Então nesse dia que ele ficou para dormir, eu disse que ia colocar um cronômetro para ver quanto tempo ele demorava no banho e o maluco demorou 1 minuto e 30 segundos. E ele ainda me disse que deu tempo de escovar os dentes além de se lavar. Uma vez, brigando com meu irmão durante uma festa do pijama, desloquei o joelho dele. Às 3 da manhã tivemos que correr para o hospital. E esse cara estava fazendo bullying com um amigo dele, o Tortas. Aí o Tortas me disse: "Me protege do seu irmão." Então eu fui lá e comecei a brigar com meu irmão. Fiz um golpe tipo John Cena nele na cama, mas ele bateu o joelho na cabeceira de metal. Chorando, meu irmão disse: "Que idiota, você ferrou meu joelho." Aí eu abaixei a calça dele pra ver e o joelho dele estava torto, mas o problema era esse. É que era de madrugada e meus pais já estavam dormindo. E quando fui acordá-los, falei: "Pai, Daniel deslocou o joelho." E aí minha mãe se levanta e diz: "O quê?" E eu digo que o Daniel deslocou o joelho, tá torto. E ela fica pálida e desmaia. E bom, o resto já é história. Chamem a polícia. Estão me matando. Uma vez eu roubei o carrinho do supermercado de um velhinho com bengala que tinha comprado tipo uns 3.000 pesos em compras porque eu estava de fone de ouvido no supermercado. Então, o velhinho e eu tínhamos deixado o carrinho no mesmo lugar, mas eu não tinha percebido. Então peguei o carrinho errado e comecei a ir embora. Como eu andava muito rápido, o velhinho não me alcançava e eu já quase chegava ao carro. Uma pessoa teve que me alcançar para eu perceber que eu estava levando o carrinho errado, mas o pobre velhinho vinha lá de trás, Dinho. Dinho, é o meu carrinho. Uma vez o pessoal da Telcel ficava me ligando sem parar, mas eu já estava de saco cheio, então decidi pregar uma peça neles porque eu bloqueava um número, mas me ligavam de outros 17 números. Então, um dia decidi atender e a operadora disse: "Boa tarde, estou falando com o Manuel."
Então eu disse que sim, que queria, e ela falou que tinha uma promoção tão boa que até meus mamilos iam cair. Disse que não estava interessado porque vocês têm o Chueco Pérez e não gosto dele. Ela respondeu, sim, e perguntou, que pessoa famosa você tem na sua companhia? E eu disse ao poderosíssimo Johnny Sins, e ela respondeu toda desconfiada, não acredito, senhor. A operadora safada sabia quem era Johnny Sins. Uma vez, quando eu tinha 10 anos, meu pai achou que o diabo tinha entrado nos meus brinquedos de dragão e jogou todos eles no lixo. Porque meu pai ouve e assiste muitas notícias, mas às vezes esses meios são muito idiotas e falam besteiras. Então, uma manhã ele ligou o rádio e começou a falar um homem que dizia: população, se amam seus filhos, joguem fora os brinquedos de dragões, porque essas criaturas pertencem a Satanás. E meu pai não pensou duas vezes e rapidinho pegou uma sacola e começou a jogar fora um por um. Meus brinquedinhos. Mas depois percebi que quando voltei da escola, olhei minha gaveta de brinquedos e estava vazia e perguntei pro meu pai: ei, e meus brinquedinhos, onde estão? E ele me disse: joguei fora porque são do diabo, filhinho. E aí eu comecei a chorar porque isso era mentira. Se arrependa, filho do diabo. Quando minha namorada ainda não era minha namorada, mas gostava de mim, ela rasgou um saco de picolés por minha causa e levou uma bronca. Estávamos viajando pela Riviera Maya, pela empresa onde nossos pais trabalham. Ela ainda não era minha namorada, mas ela gostava de mim. Então, quando estávamos em um restaurante do hotel, meus pais e eu sentamos ao lado de uma máquina de sorvetes. E ela, só pra ficar passando do meu lado o tempo todo, falava para os pais e para o pessoal da mesa: e aí, vocês não estão com vontade de tomar um sorvetinho? E ela disse que serviu uns 15 sorvetes, mas quando foi pegar o 16º sorvete, a mãe dela tentou servir. E aí não conseguiu, porque a máquina soltou fumaça e faíscas. Então, de vergonha, ela saiu correndo igual ao Relâmpago McQueen, porque eu fiquei olhando pra ela assim: essa menina quebrou a máquina, haha, eu disse. Uma vez as formigas estavam invadindo meu quarto porque eu sempre deixava a comida jogada. Então um dia tive uma ideia que na minha cabeça mudaria o rumo do meu quarto. E é que se eu matasse todas as formigas, mas deixasse uma viva, eu pensava que essa viva ia mandar uma mensagem para o formigueiro dizendo que teve uma matança no meu quarto. E nunca mais iam voltar a me incomodar porque iam ficar com medo. Mas não funcionou como eu pensava, porque no dia seguinte, acho que essa mesma formiga que deixei viva chamou tipo umas 5.734 amiguinhas dela pra invadir meu quarto e se vingar, né? Meu Deus, Sr. Salomé. Uma vez meus pais me deixaram abandonado numa festa de 15 anos porque, como toda criança que se preze, eu dormia entre duas cadeiras enquanto os adultos dançavam umas músicas bem ruins. Mas eu, em vez de dormir na mesa onde estavam meus pais, fui dormir lá no fundo do salão, porque era onde menos dava pra ouvir a música. Mas na hora que todo mundo já estava indo embora, meus pais foram embora e me deixaram lá. E foi o pessoal do som que me encontrou lá, de boa, tirando um cochilo, e eles tiveram que ligar pra eles. A moça de 15 anos ligou pros meus pais, e já com eles falei: vocês exageram, não sentiram falta de algo? Eles responderam: sim, mas não sabíamos o que era. Eu não sabia que dos 15 anos, que eu não sabia